hoje iniciando uma nova série de mensagens. Nós trabalhamos série de mensagens porque nós queremos, em nome de Jesus, pelo Espírito, trazer o entendimento pleno para que nós, como igreja, tenhamos a mente de Cristo e podemos avançar e desenvolver naquilo que o Senhor tem para nós. Pastor, eu vou num lugar que é pregação, aqui não é pregação, é um estudo. Meu Deus do céu, tem misericórdia. E quem falou isso para você? Mas, às vezes, nós estamos acostumados com um ritmo de mensagem que não, ao todo não é errado, não é sobre isso, mas que vem apenas nos trazer direcionamento para o nosso crescimento. Como nós falamos na semana passada sobre o culto racional, nós precisamos compreender o que nós estamos fazendo aqui a cada domingo, irmãos, para a glória do nosso Deus. Nós recebemos direcionamentos, a palavra do Senhor ela é repleta de promessas para nós, amém, irmãos? E nós podemos tomar posse dessas promessas. A palavra de Deus vai nos dizer que, desde Abraão lá, nós somos abençoados, mas muito mais do que ser abençoado, nós somos a bênção para a vida de outras pessoas. Irmãos, isso é poderoso nós compreendermos isso. E a série de mensagem, ela traz essa realidade para nós crescermos em entendimento. Então nós vamos pregar, nós vamos orar sobre isso, e nós vamos, durante algumas semanas, estar ministrando sobre esse tema, uns aos outros. É um tema, eu estava com os irmãos, tem uns irmãos que já ficam bravos comigo, já até assusta, né? Porque eu estava conversando com o Lucas, e para variar, de última hora, pedindo ajuda dele para a gente fazer alguns slides, né? Vamos ver se vai dar certo. O Xandinho está pregando comigo aí. Se der certo, se não der, amém, Xandinho, mas vai dar certo, vai dar certo. E aí, falei para a gente colocar algumas exposições para os irmãos, principalmente não ler, para os irmãos ler junto daquilo que a gente escreveu. E aí eu estava falando com o Lucas à tarde, na hora que eu estava debruçado, orando e pedindo para o Senhor, graça por esse momento. Falei, Lucas, como eu queria umas 5 horas para falar desse assunto. Aí os irmãos assustam e falam, misericórdia, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Tira o microfone dele. De fato, não é possível, nós não somos nem loucos disso, mas como esse assunto, irmãos, ele traz para nós, com entendimento e com o Espírito Santo, sabe, traz um anseio, porque aquilo que nós vamos falar os uns aos outros, ele reflete na nossa promessa final, em que nós estaremos com o Senhor e nós estaremos reunidos uns com os outros para toda a eternidade, irmão. Para toda a eternidade. Então cada ensinamento, cada domingo vai trazer um pouco mais dessa realidade, dessa promessa, dessa vida que nós temos no Senhor. E junto disso traz as responsabilidades, a qual nós, como igreja, como a família de Deus, como o corpo do Cristo, nós temos uns para com os outros. Então, abra o seu coração, irmãos. Abra o seu coração, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida, que nós saiamos a cada encontro, nós saiamos transformados pelo poder, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém? Meu irmão, não vou pregar sem cor, pode falar amém. Amém, irmãos? Só duas. Abra comigo então 1 Pedro 4:10. Acho que já está no primeiro slide aí, Xande. Vou ler a partir do verso 7. Vamos voltar um pouquinho para trás. Nós vamos ler do 7 ao 11. Esse é um dos versículos. Até um versículo chave estava difícil de a gente separar. Estava falando para o Lucas, né, Lucas? Falei assim, tem tanta riqueza e não dá para passar tudo, Dani. Tantos versículos, eu tentei colocar o máximo aqui, pastor Fê, mas teve que tirar muita coisa. Mas como eu queria ler com vocês, versículo por versículo, para que nós possamos ser edificados e crescer na unidade do Espírito, em nome de Jesus. Mas nós tivemos que, com o coração pesado, tirar algumas coisas, tirar alguns versículos, para que a gente possa dar andamento e sair com a compreensão aqui. Eu creio que vai ser bem leve, nós vamos ler um pouco, acompanhar um pouco, mas eu creio que vai ser algo muito importante para nós essa noite, em nome de Jesus. Você crê, irmãos? Amém? Então vamos ler 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Olha o apóstolo Pedro. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Olha, irmãos. Criteriosos e sóbrios
para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente, nós vamos trabalhar bastante essa palavra nessa série de mensagens, essa palavra mutuamente. Sejam mutuamente hospitaleiros. Quem gosta de receber os irmãos em casa aí, ó? Olha a palavra do Senhor. O fim está próximo, sejam mutuamente hospitaleiros. E aí dá uma condição aqui, ó, sem murmuração. Verso 10, que é a nossa chave. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Olha que poderoso. Como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória ao nosso Deus. Então, irmãos, sirva uns aos outros conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Uma das coisas que eu já queria para os irmãos que é pentecostal, já é motivo de nós dar uma glória, já sair no aviãozinho, no manto. Irmãos, todos nós recebemos dons de Deus, irmãos. Todos nós recebemos dom de Deus. Talvez está falando, já levantou uma interrogação. Pastor, mas eu não sei cantar, mas eu não sei pregar. E nós fixamos dons sobre funções que nós exercemos aqui. Mas, irmãos, existem coisas muito mais poderosas que aqui aqui não seja também poderoso. Mas cada um de nós vamos ver isso no decorrer dessa série de mensagens. Uns aos outros, fala sobre dons que Deus derramou sobre nós pelo Espírito. Dons poderosos, dons de servir uns aos outros. Cada um sirva os outros conforme o dom que recebeu. Olha que importante, como encarregado de administrar bem. Cada um de nós deve administrar bem. O que? A multiforme graça de Deus. O que traz isso? É uns termos, né, bem, às vezes, nossa, pastor, precisa ser multiforme graça. A graça de Deus de várias formas, irmãos. A graça de Deus, ela não é fixada em em um momento, em uma personalidade ou em algo, mas a graça de Deus, ela é multiforme e ela pode ser apresentada de diversas formas, irmão. Por isso que cada dom que nós recebemos, nós devemos administrar para poder manifestar a multiforme graça de Deus. Por exemplo, bem prático aqui, a gente já vê o jeito meu e do pastor Fê, de ministrar, de falar. Outros irmãos que ministram aqui, a gente vê os ministros, o pessoal do louvor, os irmãos que trabalham na igreja, que dá aula, os irmãos, cada irmão, desde a recepção, irmão, cada hora que você chega na igreja, tem um casal de irmãos ali recebendo você, cada um tem um jeito de receber, cada um manifesta, né, a glória de Deus de uma forma. Porém, existem coisas que todos nós precisamos buscar, nós vamos falar sobre isso esses uns aos outros, mas nós precisamos entender. Primeira coisa que você precisa entender é que você, salvo em Cristo Jesus, temos salvos em Cristo Jesus aqui? Temos salvos em Cristo Jesus? O Espírito Santo já habita em você. E o Espírito Santo derrama dons sobre a sua vida. Derrama dons sobre a sua vida. Amém? Então, a série é sobre uns aos outros, mas uns aos outros não é um fim em si mesmo. Nós precisamos compreender que o fim principal do homem... Pode pôr o segundo para mim, por favor, Xane. Não sei se dá para vocês acompanharem aqui, nós vamos estar lendo, falando, depois, quem quiser material também, depois a gente compartilha. Mas o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vamos só para ficar bonito e para que, sabe, fique fixo no nosso coração. Vamos ler junto? Vamos ler junto? Eu vou falar no 3 e a gente lê junto. 1, 2, 3. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa frase é uma das frases tiradas de um dos catecismos poderosos que nós encontramos, o catecismo de Westminster. E eu precisei iniciar com isso, eu gostaria de trazer isso aí, porque senão nós focamos nos uns aos outros, nós focamos no relacionamento do irmão e às vezes nós trocamos o valor, trocamos o objetivo, achando que o uns aos outros é um fim em si mesmo.
A vida da comunidade é um fim em si mesmo. Mas os uns aos outros, a vida da comunidade, tudo que nós fazemos e tudo que nós somos tem um único fim. O fim principal é glorificar a Deus e gozá-lo e ser satisfeito nele para a glória do nosso Deus. Só para não ficar na minha palavra, que eu não tive como fugir, tinha muitos versículos, mas nós separamos 6 versículos para fundamentar essa verdade que o fim do homem é glorificar a Deus. Para a gente ir para o versículo, nós estávamos semana passada no encontro da JNI, e aí a gente estava conversando, e aí um dos irmãos, amigos nossos, que eu amo de coração, estava ministrando, e aí ele falou, né, que o nosso objetivo era ganhar almas, né? E aí a gente já imagina um caça-fantasma, né? Quem é dos antigos, agora tem até o novo, né? Aí Deus, então, vamos ganhar alma para Jesus. Então os caça-fantasmas vai lá, pegar a alma do indivíduo, e a gente, né? O fim de todas as coisas, irmãos, o evangelismo e todas as demais, o fim é glorificar a Deus. Nós somos criados para trazer glória para Deus. E o final vai ser da mesma forma. Nós vamos continuar glorificando a Deus. No céu, né, não como lugar, mas como presença de Deus, não vai precisar evangelizar, irmãos. Mas nós vamos continuar glorificando a Deus. Então o fim do homem é glorificar a Deus. Para não ficar nas minhas palavras, vamos ler o primeiro versículo aqui, Romanos 11:36. Pode passar, Xandinho, por favor. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Outro versículo, 1 Coríntios 10:31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, faça tudo para... Se você escolhe, irmão, em outras versões mais tradicionais, mais antigas, portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, tudo faça para a glória de Deus. Próximo versículo. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. Nossa, quando Isaías é poderoso demais, né, irmão? Sim, aqueles que formei e fiz. Olha o profeta Isaías trazendo a palavra do próprio Deus para os irmãos da sua geração. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei. Por que Deus criou? Para a minha glória, Deus falando. Sim, aqueles a qual formei e fiz. Isaías 43:7. Romanos 14:7-8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Meu Deus. Aleluia. Efésios 1:5-6. Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Olha que poderoso. Propósito da vontade de Deus. Tipo assim, por que o Senhor fez isso? Porque Ele quis. Por que Ele nos criou? Para a glória dEle, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E Ele quis nos criar para esse propósito da sua vontade. Verso 6, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo no amado. E o último, Isaías 60, sempre poderoso Isaías, não que os outros não sejam, mas todos os do seu povo serão justos e para sempre herdarão a terra. Serão renovos que eu plantei, Senhor dizendo, obra das minhas mãos. Para quê? Para que eu seja glorificado. Amém, meus irmãos? E nós podemos decorrer muitos e muitos textos bíblicos onde vai trazer o final do homem. O desejo de Deus para com o homem é que Deus seja glorificado. Por isso, entrando um pouquinho na semana passada, nós falamos que tudo que nós fazemos, tudo que nós prestamos culto, não tem a ver com essa série, mas a série, na verdade, é só um pretexto para nós fecharmos alguns assuntos, mas tudo que nós falamos vai completando uma coisa e outra. Então, nós precisamos entender que tudo que nós fazemos na nossa vida deve glorificar a Deus. E como nós falamos na semana passada, o nosso culto deve ser com entendimento, deve ser com sabedoria, com graça. Mente e coração devem estar totalmente voltados. Como nós cantamos canções maravilhosas e poderosas nessa noite. Depois nós oramos fervorosamente e agora nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Tudo deve ser para a glória do nosso Deus.
Tudo deve ser para que o Senhor seja glorificado. Toda a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos estudos, as nossas finanças, as nossas amizades, a nossa vida em comunhão na igreja, tudo deve ser para a glória de Deus. Então nós precisamos entender que nós vivemos para a glória de Deus. Nós glorificamos a Deus através da nossa obediência, irmãos, cumprindo aquilo que fomos criados para viver. O que nós somos criados para viver? Viver para a glória de Deus. Toda a nossa vida para a glória de Deus. Nós somos salvos, Efésios vai dizer, já falamos muito sobre isso, mas Efésios 2, do 8 a 10, não precisa abrir, mas vai falar que nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus, não por obras, não por nossas obras, para que ninguém se glorie. Mas a palavra de Deus continua dizendo assim, mas nós somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. E aí a grande pergunta para nós pensarmos, o que é boas obras? A qual nós fomos salvos. Qual é as boas obras? O que você pensaria, boas obras? Eu preciso tocar na igreja, eu tenho um dom, não posso enterrar o meu dom, preciso cantar, eu preciso pregar, eu preciso evangelizar, porque a obra de Deus eu preciso evangelizar. Vamos ver o que Jesus vai falar sobre essas boas obras. Mateus 5,16, por favor, Jane. Dá para sair e voltar? Dá, né? Mateus 5,16, quando Jesus está no Sermão do Monte, falando sobre as bem-aventuranças, e ele está caminhando a sua mensagem, e ele diz assim, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, irmãos, e aconteça o quê? Glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que é boa obra, irmão? É tudo que nós realizamos e que deve produzir evidência de quem é o nosso Pai, de quem é o Deus a quem nós servimos. E todas as boas obras que nós praticamos, não é somente obras eclesiásticas, mas todas as boas obras que nós praticamos devem trazer luz e as pessoas devem glorificar a Deus através das nossas boas obras. Toda a nossa vida deve trazer glória a Deus. O culto racional que nós falamos, Romanos 12, 1. E aí eu vou repetir, já lemos, mas 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Amém, irmãos? Existem coisas que nós fazemos, irmãos, que nós nem imaginamos que é para a glória de Deus. Falar para os maridão, a louça que nós lavamos para a nossa esposa. A minha esposa hoje, tem que honrar ela, falo bastante, brinco bastante coisa aqui e conto um monte de coisa. Mas hoje lavou o nosso carro, para a glória de Deus. Com as crianças junto. Alice lavou meu chinelo, né, Ali? Lavou meu chinelo, precisava sair, o chinelo andava dentro do balde de espuma, ainda certo. Mas sabe, lá no seu trabalho, tudo aquilo que você faz, nós precisamos compreender cada vez mais que nós não trabalhamos para a empresa a qual nós trabalhamos. Nós não trabalhamos por causa do dia 5, do dia 20, ou 15, 30, ou seja, qual for o seu salário. A Bíblia vai nos ensinar que nós trabalhamos como se fosse para Deus, irmãos. Então tudo aquilo que nós fazemos a mais, que seu patrão não vê, que as pessoas não vê, irmãos, Deus está vendo, irmãos. E até as coisas ruins, mas eu quero trazer as coisas boas para você não ficar assustado no primeiro dia da série. Eu trabalhava numa empresa, já contei isso, mas eu trabalhava numa empresa, e o patrão chegou um dia e falou assim, nós temos um serviço para pegar, só que para entregar no prazo, eu trabalhava numa máquina de usinagem, e aí falou, para entregar no prazo, nós precisamos trabalhar 24 horas durante, eu não lembro se era uma semana ou 2 semanas, não lembro. Sei lá, 2 semanas. Nós temos que trabalhar 24 horas. E aí eu revezava turno com outro amigo. E aí ele falou assim, só que daí o que acontece? Vocês vão precisar trabalhar. Ele chamou eu e esse amigo meu na sala. E ele falou assim, nós vamos precisar trabalhar das 7, 24 horas. E aí um trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite. E o outro das 7 da noite às 7 da manhã. E eu tenho um monte de compromisso na igreja. Se eu não me engano, eu estava estudando, não lembro direito. Mas eu sei que daí ele falou assim, conversa lá, porque depende da decisão de vocês, eu vou pegar o serviço. Ó, patrão. Você acha, né? Que já tinha pego o serviço já, né? Era só para proporção de nós, né? Aí, beleza, ele falou, conversa lá. Cheguei para um amigo meu, estava lá no dia, os dois estavam no dia. Na verdade, ele não revezava turno, não. Nessa época, nós estávamos os dois de manhã. E aí, eu peguei e falei para ele, e aí? Ele falou assim, Cris, você tem mais experiência que eu na parte da programação da máquina. Eu sou mais operador. O Andy sabe disso. Você manja um pouco mais de programa.
Eu prefiro que você esteja de manhã, porque daí você organiza, você deixa tudo redondo para mim, e à noite eu só fico aqui trocando peça, apertando o botão e fazendo a parte mais básica. Só que assim, se eu precisar de alguma coisa, eu vou ligar para você. Eu falei, não, beleza. E aí o que acontece? Nós fomos lá, aceitamos trabalho e tal. E aí várias vezes eu estava com os irmãos na igreja, na época, tudo bonitinho, com roupinha de sair e tal. Tudo bonitinho. Roupinha de sair é legal, né? Coisa de velho, né? Roupinha de sair, coisa de velho. Aí a gente tava com uma roupa tal e tal. Aí de repente liga o telefone. Aí eu olhava assim, era meu amigo. Cris do céu, vem dar uma força aqui para mim. Nem era pastor ainda. Cris do céu, vem dar uma força aqui para mim e tal. Que a máquina parou, não consigo voltar a funcionar. E se parasse, irmão, não ia conseguir cumprir o propósito. Aí eu pegava o carro, eu ia lá, eu não ganhava, irmão, para isso aí, mas eu pegava o carro, ia até lá. Aí o lugar onde eu trabalhava era meio perigoso. Aí eu combinava com ele, a hora que eu chegar aí, buzina, Nata lembra disso, buzina, você abre o portão para mim, aí tudo esse processo. Eu entro com o carro, fecho o portão e aí a gente faz tudo, né, aquela oficina, sujeira, cavaco para tudo quanto é lado e tal. E fomos lá. E foram várias vezes acontecendo isso, o patrão não ficou sabendo, as coisas resolveu e tudo mais. E tudo para a glória de Deus. E passou um tempo, recebi uma oportunidade na empresa, uma oportunidade super importante que mudou, né, a minha história profissional. Eu ia trabalhar na área comercial da empresa e tal. E eu não tinha qualificação para nada e tal. E tudo Deus abençoou. E Deus me chamou para essa vaga. Quando eu aceitei essa vaga, passando aquele flashback no meu coração, Deus mostrava para mim assim, ó, seu patrão não via, mas eu estava vendo tudo que você fazia lá. Agora é a hora, né? Aí veio no meu coração, eu falei, Senhor, obrigado, porque eu poderia ser turrão e falar, não estou ganhando, não estou fazendo nada, mas veio nitidamente no meu coração a voz do Senhor falando assim, ó, tá vendo, o patrão não via, nada via, mas eu vi. E irmãos, e de fato, nós precisamos compreender, nós trabalhamos por nosso Deus, tudo que nós fazemos, quer comais, quer beber, fazer qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Irmãos, entrando agora, passando para essa situação da glória de Deus, então uns aos outros, esse tema vai tratar assuntos que nós precisamos desenvolver cada vez mais. Eu creio que nós já temos tudo esses uns aos outros, a maioria, mas nós vamos desenvolver, orar para que isso seja pleno em nós e na nossa comunidade, em nome de Jesus. Então nós entendemos primeiramente que é para a glória de Deus, não é um fim em si mesmo. Não é um fim em si mesmo, tem que ser para a glória de Deus. Porque nós vamos fazer para que Deus seja glorificado em nome de Jesus. Então, outro ponto que nós precisamos entender é que nós precisamos entender que nós fazemos parte da família de Deus. Pode pôr para mim, Xande. A palavra de Deus nos ensina que através de Jesus Cristo nós somos a família de Deus. Efésios 2,19, ou a passagem o versículo que é da família Nazareno. Efésios 2,19. Não precisa pôr aí não, Xande, pode deixar aí mesmo. Eu vou pôr aqui. Estamos juntos ainda, irmãos? Estão felizes ainda? Vai dar certo. Efésios 2,19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Irmãos, para nós isso aí ficou muito simples, irmão. E para nós é muito raso isso. Mas se nós entendermos a complexidade disso, João 5 vai dizer que queriam matar Jesus porque ele falava que Deus era pai dele, irmãos. Depois você lê na sua casa, João 5 vai falar assim, ó, e queriam matar Jesus porque ele violava o sábado e porque ele denominava que Deus era o seu pai. E hoje para nós é tão simples, nós falamos que Deus é nosso pai, que nós fazemos parte da família de Deus. Mas todas as vezes que isso vir no nosso coração, irmão, nós precisamos entender que para nós fazermos parte da família de Deus, Jesus Cristo precisou morrer por nós, irmão. O unigênito de Deus, ao se entregar e ao morrer, ele se tornou primogênito de uma família de muitos irmãos. Isso tem que nos trazer temor e nos trazer, sabe, tem que trazer um louvor nos nossos corações. Nós temos que explodir em louvor ao compreender que nós somos filhos de Deus, que nós fazemos parte da família de Deus. O desejo de Deus é uma família para si. De Gênesis a Apocalipse, podemos analisar o desejo de Deus em habitar entre os homens e estabelecer o seu reino sobre a humanidade, sobre a criação. Isso será a consumação do propósito de Deus. Apocalipse 21:3. Lá no final, aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ler. Olha o que fala Apocalipse 21:3. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus.
e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. O final de todas as coisas, irmãos, por isso que nós precisamos compreender a nossa real vocação, o nosso principal propósito de vida, irmãos. Que o final de todas as coisas vai estar diante do Pai, estar diante da família. E se a vida de uns outros, e a comunhão, e essa realidade ainda não faz parte da sua vida, irmãos, nós precisamos orar junto e nos arrepender e pedir para que o Espírito Santo faça que a gente venha nascer de novo, porque o nascido de novo deseja comunhão. O nascido de novo deseja o que o Pai deseja, e o que o Pai deseja, de Gênesis a Apocalipse, uma família para si, está entre os irmãos, está entre a criação e todas as coisas, trazer glória para o Pai. Então, nós precisamos analisar de todo o nosso coração, que se há algo impede, isso não é, tem temperamento, tem jeito, tem coisa aqui, coisa lá e tal, mas se no nosso coração nós temos, não temos esse anseio, nós precisamos, irmão, juntos, para a glória de Deus, orar e pedir: Senhor, eu quero nascer de novo, eu preciso nascer de novo, eu preciso desse desejo, porque embora o nosso homem exterior, como diz o apóstolo Paulo, ele anseia para as coisas da carne, irmãos, todos nós, o homem carne, tirando o pastor Fê que gosta de estar com todo mundo, toda hora, todo momento, o pastor Fê tem essa pulsa o coração dele, se ele não está com os irmãos. Ontem eu estava conversando com o Lucas é outro também, falou: Cris do céu, está acontecendo alguma coisa, a galera foi arrebatada, o que está acontecendo? Eu estou num dilema aqui comigo mesmo, esse dia aqui, esse sábado aqui também, né? E a gente lá fazendo a cena do filme A Fuga das Galinhas, e o Tarzan com o Luca na casa dos nossos irmãos lá. O El, fica bravo que chama de El, cara, chamou minha atenção ontem: ô, sou sujeito homem, rapaz, cara da roça, chama de El. Eu falei: eu não prometo, mas de vez em quando vai sair o El, né, El? Não tem jeito. Brincadeira, irmãos, brincadeira, passar vergonha. Estava lá na casa do El e da Gida lá, o meu filho, Nutella de tudo, não fala para ele ficar bravo, hein? Mas Nutella de tudo, subiu na árvore e ele se realizou, irmão. Ele não queria descer da árvore mais. Ele subiu lá em Simão mesmo, velho. Aí tem uma hora que nós não chamamos ele, as criançadas estavam tudo dentro da casa do Hélito e do Hélito e da Gida, e daí achamos normal, ele veio conversando e tal, de repente ele começa a imitar o macaco lá para jarara, mas matar o macaco: ô louco, o Luca tá aqui em cima ainda, não saiu da árvore e tal. E a Alice na fuga das galinhas, correndo, tentando pegar a galinha para lá, para cá. Mas, irmãos, brincadeiras à parte, mas nós precisamos, sabe, ansiar por esse desejo, por essa verdade. Porque o fim de todas as coisas é nós estarmos com Deus e com os irmãos. Então nossa carne não quer isso, irmão. A nossa carne, ela quer deitar numa rede bem gostosa, assim, tipo na praia, se for possível ainda, não é? Com um copo de suco do lado, que vem um canudo, que vem até na sua boca, para você nem pegar o canudo, o copo. É verdade ou mentira? E se possível alguém abanando você aí, seja até um ar-condicionado na praia, se tiver, né? Eu vou contar depois ficar bravo. Só mais um pouco. Eu falar depois, nós estávamos na praia, e aí um dos parentes do Lucas, não vou falar daqui, porque deve estar assistindo, aí depois, está assistindo não, está ao vivo, né? Foi corta essa parte. Aí a gente estava na praia, aquele calor lá na Bahia, família do Lucas e tal, e num dos banheiros de uma das praias da Bahia tem ar-condicionado, Dani, no banheiro. E aí, né, um dos parentes do Lucas foi no banheiro, daí a galera disse: cadê fulano de tal? Está no banheiro. Aí a esposa já falou: ixi, ele não vai sair mais de lá, porque se ele for lá e tiver com ar-condicionado, agora não sai mais de lá. Ele vai ficar lá a praia inteira, porque ar-condicionado, que coisa top. Talvez a gente queria ter ar-condicionado na praia, para a gente ficar de boa ali. A nossa carne. E a nossa carne, irmão, não anseia por comer, por fazer as coisas para os outros. A nossa carne quer exigir, e só, sabe, o que nos compete. O pecado faz com que a gente se incline para o nosso ventre. O nosso Deus sendo o nosso ventre, sendo os nossos próprios desejos, as nossas próprias cobiças. Só que, irmão, em Cristo há um novo homem, uma nova natureza, o homem nosso interior, que inclina para as coisas de Deus, que deseja as coisas de Deus. Por isso a palavra do Senhor vai falar que nós somos transformados de glória em glória. O projeto de santificação é uma obra do Espírito juntamente com nós, para que nós possamos desenvolver ainda mais, para que sobressaia na minha vida e na sua vida o homem interior do homem exterior.
O apóstolo Paulo chega um momento, ele fica nervoso, ele fala assim, ó, maldito homem, aquilo que eu quero fazer não faço e tal. Por quê? Porque até ele, com toda a sua, o seu pedigree, ele sabia das dificuldades que era do homem carnal, do seu homem exterior. Mas existe um homem interior, irmãos, que é o nosso, ao qual nasceu de novo pelo Espírito. Amém, irmãos? E esse homem deseja e inclina para as coisas de Deus. E nós somos transformados de glória em glória. E a palavra do Senhor Jesus vai dizer que agora nós olhamos como um espelho obscuro. Nós vemos uma imagem retorcida. Mas um dia, irmãos, nós olharemos para Ele e nos tornaremos semelhantes a Ele. Nós seremos como Ele é. Esse homem exterior vai ser derrotado de uma vez por todas. E esse homem interior, ele vai perseverar em todas as coisas, irmãos. Nossa carne vai ser transformada, irmão. O que é corruptível vai se transformar em incorruptível. A palavra de Deus nos ensina, irmãos. Não é só sobre uma alma, mas é sobre um corpo transformado, irmãos. Mas nesse processo nós precisamos vencer. Nós precisamos entender que nós somos uma família. O pecado ele distorceu o propósito, mas Deus providenciou toda a provisão para o cumprimento da sua vontade e a glória majestosa do seu nome. Por isso nós somos a família de Deus e como família nós temos privilégios e responsabilidades. Um escritor poderoso, pastor, teólogo, Charles Swindoll, ele fala sobre 5 qualidades da família de Deus. E deixa Deus trabalhar no seu coração. Espera um pouquinho, chega aí. Fazendo um favor. 5 qualidades da família, 6 qualidades, melhor dizendo, desculpa. Primeiro, a família de Deus, ela é comprometida com a família. Segundo, gasta tempo junto. Terceiro, tem boa comunicação familiar. Quarto, expressa apreciação um ao outro. 5, tem um compromisso espiritual. E 6, é capaz de resolver os problemas nas crises. Olha as qualidades da família de Deus, irmãos, que nós precisamos buscar. Ser comprometido, gastar tempo junto, ter boa comunicação, expressar apreciação um do outro, ter um compromisso espiritual e capaz de resolver os problemas. Porque vai ter problema, irmãos. Tem gente que tem problema, irmãos. Mas a família de Deus, ela tem essa capacidade de resolver problemas e resolver conflitos. É dom de Deus sobre a sua igreja, sobre a sua família. Amém, meus irmãos? E aí, nós vamos entender que essas qualidades que nós lemos aí, elas podem ser resumidas em 2 palavras, no qual nós chamamos de comunhão e mutualidade. Todas essas qualidades, depois nós vamos postar, vou pedir para o pessoal da comunicação nos ajudar, e depois eu passo para eles para postar essas qualidades e tal. Mas tudo isso pode se resumir em 2 palavrinhas, no qual nós vamos tentar trabalhar hoje aqui, e depois no decorrer de toda a série. Mas são 2 palavras. Uma é a comunhão, que nós ouvimos falar tanto sobre isso, e a segunda, a mutualidade. Como devemos viver como família de Deus, para nós chegarmos na comunhão? Cristo nos ensinou, através da sua própria vida aqui na terra, como nós devemos nos comportar e nos entregar à relação familiar, através de uma vida de comunhão. Primeira coisa, como que eu posso aprender a viver a família de Deus? Olha para Jesus, irmão. Todas as atitudes de Jesus foi de demonstrar um filho obediente ao pai e um irmão mais velho, responsável pelos seus irmãos mais novos. Em todo o seu ministério, Jesus estava glorificando ao pai e servindo os irmãos. Nessa jornada, nesse tempo, nós vamos ver ensinamentos a fim de vivermos e desfrutarmos essa verdadeira família, a qual fomos chamados para viver e desfrutar para a glória do nosso Deus. Então, primeiro termo, comunhão. O que é comunhão, irmãos? Para muitos, comunhão pode ser se reunir com os irmãos, em algum momento reunir para estar junto, comer alguma coisa junto. Que vamos ter um momento de comunhão, então vamos jogar bola e depois se reúne lá, então é um momento de comunhão. Faz parte da comunhão. Mas será que é só isso a comunhão? O que é a comunhão de fato? Tanto no sentido da sua palavra, como na definição bíblica, a comunhão, ela vai além de estar junto, além de comer alguma coisa junto, de gastar tempo junto. Na Bíblia, a palavra se origina do grego koinonia, que significa qualidade de existir em comum,
participação mútua, companheirismo. Essa palavra é muito poderosa, irmão. A etimologia da palavra companheiro é aquele que parte o pão, irmão, com o irmão. Companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus. Qualidade de existir em comum, participação mútua, companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus. Trata de um termo tipicamente paulino, ou seja, usado muito pelo apóstolo Paulo. Aparece 13 vezes nos seus escritos, mas é algo relacionado a toda a escritura, inclusive na antiga aliança. Irmãos, a comunhão ela não está somente no Novo Testamento e na Nova Aliança. Mas como é desejo de Deus, ela está de Gênesis a Apocalipse, como acontece no desejo de Deus de estar uma família. Nós falamos isso na quarta, não sei se os irmãos que estão aqui lembram, mas Deus criou todas as coisas em Gênesis. Amém? E aí Deus disse que era bom. Deus criou outra. E quando ele foi criar o ser humano, ele disse que era muito bom. Ele foi criando as coisas e disse que era bom. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Quando foi criar o humano, ele falou assim, é muito bom. Só que em Gênesis 2:18, Deus, ao criar, ele começa a analisar a sua criação e ele vê uma coisa que não era boa. Quem lembra? Quem já ouviu? O homem estar só. Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Quando ele olhou o homem sozinho, ele falou assim, ó, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Isso traz para nós um entendimento tanto do casamento, mas também com a relação de uma família, irmãos. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Também nós vamos ver, eu queria muito abrir esse texto, e debruçar um pouco nele, mas acho que não vai dar tempo. De uma próxima oportunidade. Só vamos, não tem como, vamos só para menos ler. Salmo 133, Xandinho. Antiga aliança ainda, irmãos. Só para a gente dar um respaldo. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce pela gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos. Esses salmos, irmãos, é um dos salmos considerados salmos de roupagem, de romaria, salmos de degrau, que era o conjunto dos salmos em que os peregrinos que estavam fora da cidade santa, eles iam, ao ir para a cidade, nas 3 festas que eles eram ordenados a ir para servir a Deus em Jerusalém, eles reuniam os irmãos e eles cantavam junto esses salmos de degrau, esses salmos de romaria. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Hoje me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas olha que ele fala no Salmo 133, que como é precioso, irmãos, que nós vivamos em comunhão. Ele não está falando só, é precioso irmos até Jerusalém em comunhão, mas ele fala viver em comunhão, irmãos. E aí ele usa uma figura poderosa, que uma vez eu estava na igreja, o pastor distorceu, eu não queria bater nele em nome de Jesus, eu não pude bater nele, então nós só repreendemos. Mas como o óleo que desce da cabeça, passa pela barba, pela gola das vestes, irmãos. Sabe o que ele está falando? Da unção, irmãos. Da unção do sacerdote, irmãos. Que assim como era poderoso essa unção que desce do céu. Por isso que ele mostra esse caminho, porque é de cima para baixo. É Deus derramando a unção no sacerdote. É a mesma coisa que acontece quando nós estamos em comunhão. Há uma unção que desce do céu sobre nós, irmãos. Olha que coisa poderosa, irmãos. É como o orvalho. O orvalho, né, era formado para que houvesse a irrigação do monte e do local e tudo mais. E vinha do alto para baixo. É a bênção de Deus derramado sobre, né, aquele lugar. E o salmista compara isso, Davi compara isso como a comunhão dos irmãos. É derramado a bênção. Põe no versículo 3 de novo, desculpa, Xandinho. Estamos juntos, irmãos? É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Olha o final. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quem quer ser abençoado, irmão? Quem quer receber a bênção de Deus? Quem quer ter vida para sempre? Fique em comunhão. Viva em comunhão.
Na comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nosso Deus gosta de comunhão, irmão? É muito poderoso, irmãos. É muito poderoso. Nos textos que encontramos koinonia, comunhão, o sentido se desdobra em 3 circunstâncias. Primeiro, relação ou associação íntima entre os cristãos e Deus e de cristão para cristão. E tem uma pancada de versículos que a gente não pode ler por causa do tempo. Mas uma relação de associação íntima entre cristão e Deus e entre cristão para com cristão. Segundo, compartilhar bens materiais para suprir necessidade de outros. Então, primeiro, nós precisamos criar uma relação íntima de nós para com Deus e de uns para com os outros. Segundo, o que significa isso? O que eu estou querendo dizer aqui? Que quando está mencionando a palavra comunhão, koinonia na Bíblia, ela está relacionada com esses 3 aspectos que eu estou falando aqui. Estamos juntos? Primeiro, na relação com Deus, na relação com os outros, relação íntima. Segundo, compartilhando bens para suprir a necessidade uns dos outros. E é munido de vários versículos ali que eu não vou abrir por causa do tempo. Terceiro, participação mútua na obra do Evangelho ou no sofrimento. Participação em diversas atividades, inclusive na ceia do Senhor. A palavra koinonia, ela aparece quando os irmãos estão juntos, reunidos no objetivo da pregação do Evangelho. Quando através disso há sofrimento. Por que os irmãos da primeira igreja, eles sofriam, mas eles continuavam ativos? Uma, pela graça de Deus, pelo entendimento que eles tinham sobre as promessas de Deus. E outra, a igreja supria a necessidade desses irmãos. Paulo, ele vai falar de Filipenses, ele vai falar dos outros irmãos, como, sabe, ele se sentia maravilhado com a assistência da igreja para com ele e para com os pobres, para com os santos, para com os necessitados, irmãos. Participação. Sabia que, né? Lógico que sabia. Mas que a ceia do Senhor, ela é chamada de comunhão. Quem aqui já foi católico, apostólico, romano? E tem a primeira comunhão. O que é a primeira comunhão? É a ceia do Senhor. E quando nós vamos analisar a ceia do Senhor, e a comunhão da ceia do Senhor, nós vemos que Cristo partiu a vida dele conosco. E nós devemos partir a nossa vida uns com os outros. Olha o propósito e a seriedade da comunhão. Parte da nossa vida deve ser para o irmão. E sim vice-versa. Veja como é poderoso a comunhão, irmãos. Como é maravilhoso a comunhão. Em síntese, a comunhão tem a ver com aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros, em virtudes de serem unidos com Cristo. Quem estabeleceu essa relação foi o Espírito Santo, que habita em todo cristão, unindo-a com Cristo e a todos os que são de Cristo. Essa relação se expressa de diversas maneiras, entre as quais, como nós falamos, compartilhar bens materiais, cooperar na obra do Evangelho, manter a unidade e o amor entre os cristãos. Irmãos, koinonia, comunhão, vai muito além de nós estarmos juntos. Precisa estar junto, primeira coisa. Pastor, começamos junto, beleza, está sendo top. Mas nós precisamos colocar o nosso coração e a nossa vida naquilo de fato que é a comunhão. Precisamos entender que o pecado ele trouxe separação entre nós e Deus, nós sabemos disso, e entre nós com o próximo. Mas o ministério que o Senhor deixou para a igreja é o ministério da reconciliação, irmãos. Hoje nós temos livre acesso a Deus e livre acesso ao nosso irmão, sabe por quê? Porque Cristo morreu por nós. Irmãos, isso é sério, irmãos. Nós precisamos compreender essa realidade para que nossa vida uns aos outros não passe simplesmente de programações humanas, simplesmente de movimentos, como tem muito, né, principalmente no Brasil, mas movimentos legalzinho, tal, vou na casa dos irmãos, faço isso, faço aquilo, estou junto com os irmãos, estou em comunhão, estou vivendo a Bíblia, mesa, como nós temos falado aqui, nossa, virou um termo mesa. E aí o Leandro, que é abençoado, e sempre Deus vai quebrando as modinhas através da vida do Leandro, ele falou assim, a mesa é importante, mas na verdade a comunhão não é a mesa que traz, mas é a luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, vai além da mesa, vai na verdade, a luz é a verdade. A luz é a sinceridade, a luz é o nosso coração aberto. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar para os irmãos de Filipos, aos Filipenses, no capítulo 2, verso 1, na Bíblia das mais novas, ela traz um outro sentido.
mas na Bíblia Antiga ela vai falar que é sobre entranháveis afetos. Quem já ouviu esse termo? Entranháveis afetos. É um sentido de, por exemplo, assim, de eu estar junto com o Fê, em entranháveis afetos, a comunhão, e eu abrir na minha barriga e colocar minhas entranhas para fora, e o Fê abrir a barriga dele, colocar as entranhas para fora, a gente misturar e voltar um no outro, misturar a vida. Olha que termo poderoso. Entranháveis afetos. Essa é a relação da igreja, da vida com Deus. Pastor, é difícil. Vamos caminhar, irmãos. Vamos caminhar. Vamos andando, rastejando, depois nós vamos gatinhando, depois nós vamos andando e depois nós vamos correndo para a glória do nosso Deus. Mas nós precisamos caminhar em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro termo nós falamos sobre comunhão, sobre essa relação íntima, sobre essa verdade. Agora, segundo, nós vamos falar sobre o segundo termo, que é mutualidade. E esse termo que traz a origem do uns aos outros. Mutualidade é a qualidade ou estado do que é mútuo. Reciprocidade, permutação, troca. Isso está no dicionário Aurélio. Não é um termo bíblico, mas é o termo para descrever o dever que cada cristão tem um para com o outro, enquanto são membros da família de Deus. A nova aliança contém uma série de mandamentos, chamados recíprocos, aqueles que indicam nossas obrigações mútuas e as nossas oportunidades de expressar a vida comum, o que chamamos de nossa mutualidade, termo que se origina da expressão bíblica uns aos outros. Esses mandamentos recíprocos uns aos outros indicam não apenas o que devemos fazer, mas também o que não devemos fazer, a fim de preservar a comunhão e a unidade da família de Deus. Então, irmãos, na palavra de Deus, no Novo Testamento, nós vamos ver várias menções desse verbo recíproco, dessa ação de mutualidade que é trazida na circunstância dos uns aos outros. Eu não consegui base bíblica para isso, mas eu vi um artigo onde falava que, mesmo repetindo a circunstância, mas há há em torno de 365 vezes na Bíblia escrito uns aos outros. Eu não sei se é certo, se alguém contar depois confirma para nós. Mas eu sei que diferentes uns dos outros são em torno de 36 ou mais, uns aos outros na Bíblia, diferentemente. Amai uns aos outros, servir uns aos outros, ser hospitaleiro uns aos outros. Usando esse verbo, no mínimo, diferentemente, tem 36. Mas nós não vamos estudar aqui os 36. Nós vamos estudar a maioria deles relacionadas em 4 categorias. Primeira categoria, uns aos outros, mutualmente. Os que valorizam os relacionamentos em si. Quais são? É só uma base daquilo que nós já vamos aprender isso durante todo o tempo. Por isso não falta, não quebra a campanha em nome de Jesus. Primeiro, os que valorizam o relacionamento entre si. São 6 verbos recíprocos. 6 verbos imperativos, ordenança. Primeiro, amem uns aos outros. Aceite-se uns aos outros. Saúde, cumprimente uns aos outros. Tenha igual cuidado uns pelos outros. Sujeite-se uns aos outros. Suportem uns aos outros. 2, os que protegem o corpo, que protegem a família. Não tenham inveja uns dos outros. Deixem de julgar uns aos outros. Não se queixem uns dos outros. Olha que poderoso. Não falem mal uns dos outros. Olha aqui, irmãos. Isso aqui vai ser meio... Não mordam e nem devorem. Está na Bíblia, irmão. Vamos ler isso aí, vamos ver isso aí. Não mordam e não devorem uns aos outros. Sabe que tem irmão devorando o outro aí? Mordendo um ao outro. Não provoquem uns aos outros. Não mintam uns para os outros. Olha, irmão, que seriedade. Aí teve uma pastora abençoada, que poderosa, né? Numa igreja. Uma mentirinha para a glória de Deus, irmãos. Repercutiu, deu um mó B.O., não sei se vocês sabem. E nem estou julgando a irmã, porque ela foi totalmente infeliz. Mas, irmão, um congresso lotado. Fala uma mentirinha. É uma mentirinha para a glória de Deus. Não mintam uns para os outros, irmãos. Ordenança. Confesse os seus pecados uns para os outros. Eita, e agora, pastor? Vai dar certo. Perdoa-se mutuamente. Perdoe-se uns aos outros. 3, os que contribuem para o crescimento uns dos outros. Quais são? Edifiquem-se uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Encorajem uns aos outros. Aconselhem uns aos outros. Falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. E 4,
os que contribuem ao serviço uns dos outros. Sirvam uns aos outros, levem os fardos pesados uns dos outros. Sejam mutuamente hospitaleiros, ou seja, recebam uns aos outros da sua casa. Sejam bondosos uns para com os outros e orem uns para com os outros. Se Deus permitir, não de uma maneira, 25 semanas, pastor, não vamos fazer dessa forma, vai ser menos, mas de uma maneira nós queremos abordar pelo menos a maioria desses 25 termos aqui durante esse percurso nosso. Então, irmão, nós precisamos compreender, irmãos, que essa realidade da vida em família há uma responsabilidade. Para que Deus seja glorificado através da nossa vida, nós precisamos viver na comunhão. E a gente tem essa ferramenta poderosa da palavra de Deus, que é essa mutualidade, esses uns aos outros. Sinceridade, quanto já parou para pensar quantas vezes tem uns aos outros na Bíblia? E que tudo isso aqui que nós falamos aqui agora são ordenanças, verbos imperativos, para que a igreja viva, para poder desfrutar e para poder manifestar. Lembra lá no começo? Para que a luz de vocês brilhem. Como que a nossa luz vai brilhar, irmãos? Quando nós vivermos uns aos outros. Quando nós vivermos essa realidade da mutualidade. A mutualidade, pode passar, Xande, por favor, é o meio para o cumprimento da vocação e através dos ministérios, dos departamentos da igreja local. Irmão, tudo que nós fazemos na igreja tem que estar envolvido, encharcado desse sistema, dessa visão da mutualidade. Tudo que nós fazemos aqui, do pregar ao limpar a igreja, tudo deve visar uns aos outros, irmãos. Não é sobre serviço, nós temos falado sobre isso, mas é sobre pessoas. Nós não viemos aqui somente limpar a igreja, nós viemos aqui encontrar um irmão. Nós viemos aqui à noite para adorar e glorificar a Deus. Mas por que tem que ser na igreja? Porque eu preciso estar com o meu irmão. Porque eu preciso cantar, salmodiar, como nós falamos aqui. Porque eu preciso servir. Porque eu preciso receber, preciso cumprimentar, preciso ser hospitaleiro. Tudo que nós fazemos na igreja, irmãos, tem que estar encharcado dessa mutualidade uns aos outros. Que não é o fim em si mesmo. Para fazer o quê? Para trazer glória ao nosso Deus. Nisto saberão que são meus discípulos. Quando? Quando amar uns aos outros. Verbo de reciprocidade, de entrega. Amém, irmãos? Então tudo que nós fazemos na igreja, irmãos, deve trazer essa realidade. A base da igreja, ela é Jesus Cristo. Pode segurar um pouquinho aí, Xande. Pode segurar um pouquinho, depois a gente já muda. A base da igreja, ela é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11 vai falar sobre isso, sobre o alicerce, sobre o fundamento. Nós já tivemos séries e séries de mensagens falando sobre isso. Então a base da igreja, ela não é o relacionamento, ela não é uns aos outros, ela não é a família. A base da igreja, ela é Jesus Cristo. Os Espíritos Santos nos conduz a um novo nascimento, através da união com Cristo, e recebemos a vida de Deus e fazemos parte da família do seu corpo, podendo ter relação com Deus e uns com os outros. Irmãos, somente nós podemos viver essa realidade, estando na base do Senhor, estamos como Deus, como base da nossa vida, e de fato o seu Espírito Santo tem nos levado a esse novo nascimento. Lembra que eu falei dos dons? Efésios 1:7, por favor. Estamos terminando para a gente orar. Efésios 1:7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, nele que é em Cristo, a remissão dos pecados. Em Cristo nossos pecados é remidos, irmãos. Segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Através da vida de Deus, Ele derramou em nós toda a sua sabedoria e entendimento. Se isso não é dom, eu não sei o que é dom, irmãos. Verso 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que antemão esperamos em Cristo, nele também, vocês, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo crido nele, receberam o selo do Espírito Santo da promessa,
O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Que uma vez nós restaurados por Cristo, Ele depositou de nós o seu dom maior, o seu Espírito sobre nós. E através do seu Espírito em nós, nós somos capacitados a viver essa vida mútua, irmãos. Trazendo bem rápido para o que nós acabamos de falar um tempo atrás. A nossa carne não quer, irmãos. A nossa carne não quer viver essa reciprocidade. Não quer servir, não quer ser suporte, não quer fazer nada, não quer ser hospitaleiro, não quer fazer nada. Mas o Espírito derramado pela igreja. E o Espírito foi derramado na sua vida? Amém? O Espírito que foi derramado na nossa vida, ele traz essa realidade. E ele transforma a nossa vida em dons, irmãos. Como nós temos trazido a realidade dos dons para aquelas coisas místicas. Então nós damos ênfase para o dom, talvez de tocar, de pregar. Mas imagine o dom de cura. Imagine o dom, né, de línguas, de interpretação de línguas, da profecia. A gente traz aquela ênfase e é poderoso. E é para a edificação dos santos também, a palavra vai dizer em Efésios 4. Tudo isso é importante. Mas todos nós foi derramados os dons, irmãos. Dons, sabe, para a gente poder viver esse uns aos outros. Dons de mutualidade, hospitalidade, são para todos, mas alguns de nós aqui têm recebido os dons poderosos para que possa compartilhar conosco, que nós possamos aprender uns com os outros. Como eu falei aqui, o pastor Fê, ele tem um dom, além de cantar, de tocar, de pregar, ele tem o dom de ser hospitaleiro, irmãos. Então, na multiforme graça de Deus sobre a igreja, nós vamos aprender cada vez mais com fé a ser hospitaleiro. O Vini não está aqui, né? Precisamos ir atrás do Vini, irmãos. Em nome de Jesus. Todo mundo aqui tem o objetivo de ir atrás do Vinícius Sartor. O Vinícius, ele tem um dom, cara, de receber os irmãos. Quem já recebeu um abraço apertado do Vini aqui sabe, irmão. Cara, já teve testemunho, irmãos, foi curado pelo abraço dele, irmãos. São dons, irmãos. Só ele tem que fazer. Não, todos nós precisamos exercer o dom de receber uns, de abraçar uns aos outros. Mas existem irmãos que são capacitados. Dons, irmãos. Quem não está querendo ficar grávida, fica longe da Ju aí, ó. A Aline ministrou um tempo atrás sobre a e a Ju, na Jéssica, falou assim: Jéssica, você está grávida. Foi, Ju? Colocou a mão e falou: Jéssica, você está grávida. Ela falou: não, já estou. Na outra semana, ela falou: que droga, Ju. Brincadeiras à parte. Mas, irmãos, sabe, dom de orar uns pelos outros, dom de visitar, dons, sabe, de compartilhar a vida, irmãos. Dons de compartilhar aquilo que você tem, irmãos. Irmãos, algo que eu aprendi que é poderoso, irmãos. Tudo que Deus fez por mim, tudo que Deus fez por mim, é para mim. Tudo que Deus fez por você, é para você. Tudo que Deus está fazendo em mim, é para o próximo, irmão. Tudo que Deus está fazendo em você, é para o próximo, irmão. Tudo que Deus fez por você, Ele morreu na cruz, é para você. Mas tudo que Ele está fazendo em você, transformando o seu caráter, transformando você em um homem generoso, em uma mulher de paz, em uma pessoa hospitaleira, em um homem e uma mulher de Deus, é para o outro, irmãos. Somos como uma árvore, eu gosto desse exemplo, a gente é como uma árvore frutífera. Alguém já viu um pé de laranja chupar laranja? Alguém já viu? Para que serve o fruto da laranjeira? Para outro comer, irmão. Todos os frutos que você produz, irmãos, é para alimentar a vida de outro, irmãos. Isso é poderoso, irmãos. Nós precisamos compreender. Então tudo que Deus faz, né, para você é para você, mas o que Deus está fazendo em você é para a vida do irmão. Nós precisamos compreender isso. Então nós vamos trabalhar. Todos nós somos cheios de dons do Senhor, irmãos. Procuramos os dons, né, que traz relevo no sentido da humanidade. Mas, irmãos, nós precisamos o dom do amor, irmãos. Como é maravilhoso estar com uma pessoa que é amável, irmãos. Sabe, aquelas pessoas que traz paz, irmão, em meio à contenda. Aí tá entre... Irmãos, não precisa dos irmãos de deixar disso. Os irmãos quando começa, os irmãos da paz, os irmãos da reconciliação. É para todos, irmão, mas tem uns irmãos que têm um dom de algumas coisas. Nós precisamos disso, irmão. Nós precisamos viver e buscar essa realidade. Nós precisamos ter a plena compreensão do que Cristo e a igreja é um. Irmãos, parece simples isso, palavra de efeito, mas Cristo e a igreja de fato é um, irmãos. Quando o apóstolo Paulo, em Atos 9:4, ele está na estrada de Damasco, e aí
ele é deparado com uma forte luz, e ele cai por terra. Tem que ele caiu do cavalo, né? Mas não fala na Bíblia que ele caiu do cavalo. Entende-se que, mas assim, vai ver, não está escrito que ele caiu do cavalo. Mas ele caiu por terra, caiu para o chão e tal. E aí quando levanta, aquela luz, quem era a luz? Quem era a luz? Quem era a luz? Cristo Jesus. E o que a luz disse? Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus já tinha morrido, irmão. E Saulo não estava perseguindo Jesus, mas ele estava perseguindo a igreja. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem persegue a igreja persegue Jesus, irmão. Cristo e a igreja são um. Outro exemplo, Cristo e a igreja são um. O sermão profético em Mateus 25, 34. E colocarás o bode à sua esquerda, né, as ovelhas à sua direita. E aí pegarão os que estão à sua direita, com as minhas palavras bem rápido, para a gente ganhar tempo. Entrarão entre benditos do meu Pai, porque deram comida quando eu tive fome, deu bebida quando eu estava com sede, quando eu estava hospitalizado, preso, fosse me visitar, quando eu estava nu, me cobriste. E aí aqueles servos, mestre, mas quando fizemos isso? Quando fizeram para um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. E da mesma forma da sentença de negação, vocês apartai-vos de mim, porque quando eu tive fome, porque quando eu tive sede. Pecado, Pedro vai nos ensinar, nós já lemos sobre isso, que não é somente aquilo que nós fazemos de errado, mas aquilo que nós deixamos de fazer quando era para nós fazermos. Então Cristo e a igreja são um. Tratamento uns com os outros deve ser de uma família. Falando de comunhão, falando de mutualidade, de recíproco, de uns aos outros, nós precisamos tratar uns aos outros como de fato é uma família. 1 Timóteo 5, 1, 2. 1 de Timóteo, capítulo 5, verso 1 e 2. Como nós devemos tratar os irmãos? Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte como faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos. As mulheres mais velhas como mães e a mais jovem como irmãs, como toda a sua pureza. Como deve ser nós tratar uns com os outros, com os mais velhos, como nós estivéssemos falando com os nossos pais. Com os mais velhos, como se fosse com as nossas mães. Com os jovens, como se fossem os nossos irmãos. Palavra do Senhor. A plena satisfação da família. Nós precisamos entender que essa realidade de uns aos outros, ela engloba tudo que nós fazemos para a glória de Deus. E nós precisamos buscar em tudo isso a sermos satisfeitos na relação uns com os outros. Se cada um de nós compreender o nosso papel em satisfazer o outro, irmão, vai ser uma igreja esplêndida. Sabe por quê? Porque cada um vai querer satisfazer o outro e automaticamente nós vamos ser satisfeitos. Então eu quero satisfazer o Nata, que o Nata quer satisfazer o Fê, que o Fê quer satisfazer eu, e aí eu quero o Nata, e aí vira uma reciprocidade. E isso não acaba, irmãos. O Douglas Gonçalves ele vai dar um exemplo quando ele vai falar sobre casamento. Ele fala, irmão, se nós entendemos o papel de marido e o papel de mulher, que a mulher tem que fazer o esposo feliz e o esposo fazer a mulher feliz, olha, irmão, vai ter uma briga de quem vai fazer o outro mais feliz. E isso deve ser a realidade da igreja. Quanto mais eu buscar a felicidade do meu irmão, automaticamente mais outros irmãos vão estar buscando minha felicidade. E nós vamos viver essa realidade, irmãos, de vida, de família, de reciprocidade. E aí o que acontece? O precioso óleo que desce a cabeça, a barba e a hora. Irmãos, a glória de Deus que enche o templo, irmãos. Nós precisamos buscar essa plena satisfação. E para a gente encerrar, perguntas práticas. Primeiro, pastor, como podemos aplicar essa vida? Como eu falei, nós estamos rastejando ainda, irmão. Ou vamos começar a rastejar. Mas como aplicar essa realidade uma vez por semana? Algumas horas que nós encontramos aqui de domingo. Como nós vamos aplicar essa reciprocidade? Como nós vamos viver uns aos outros? 2 horas e pouco aqui no domingo? Uma vez por semana? Impossível, irmão. Por isso que a vida da igreja ela não se consiste simplesmente em 2 horas do culto dominical. Como nós temos falado aqui, deve ser o nosso ápice. Deve ser o momento em que, sabe, nós estamos juntos aqui para a glória do nosso Deus, mas em resposta de tudo que nós estamos vivendo durante a semana. Por isso que a família de igreja Nazareno, ela tem essa realidade. Culto oficial aqui aos domingos, culto dominical. Encontro nas casas, por enquanto, em 2 casas, de 15 em 15 dias, às quartas-feiras. Por quê? Porque é nas quartas a possibilidade que eu vou ter mais de poder exercer os meus dons e talentos com meus irmãos. Como eu vou servir os irmãos? Dá para servir 2 horas aqui? Mas é muito pouco, irmãos.
Mas e no encontro menor? Está indo uma turma legal aí, nós já, se Deus permitir, logo nós vamos espalhar para 4 casas. Mas por quê? Porque é essa realidade, irmão. Nós não queremos fazer modinha, nós não queremos simplesmente comer na casa do irmão. Tá, Ju? Nós queremos viver essa realidade, irmãos. Nós queremos preparar o ambiente para que você receba e você doe tudo aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida e tudo aquilo que o Senhor quer colocar na sua vida, através da vida dos irmãos. Quantos irmãos aqui pegaram amizade, se aproximaram dos irmãos pelos encontros das quartas-feiras, irmãos? E de todo o meu coração, é extremamente importante, não é uma simples reunião, mas é o momento onde nós podemos exercer os dons e talentos. Irmão, não vai dar para todo mundo pregar aqui, não vai dar para todo mundo tocar aqui. Nós queremos, se Deus permitir, que tenha gente com esses dons, com esses talentos. Mas, irmão, onde eu vou exercer meu dom, pastor? Onde eu vou exercer aquilo que o Senhor está derramando na minha vida? Nas casas, irmãos. Quarta-feira, além das quartas-feiras, nós temos falado para os irmãos: irmãos, se encontrem durante a semana, esteja na casa um dos outros, dentro da possibilidade, saia comer lanche. Ainda tenho dificuldade de chamar na minha casa, saia comer lanche com o irmão, convida o irmão para passear, para correr. Galera dos fitness aí, vamos dar uma volta junto. Fala, né? Conta a sua vida, abre o seu coração, irmãos. Viva a vida da igreja, irmãos, orgânica, vida uns aos outros. É necessário, irmãos. Não dá para ser crente de banco, não dá para ser crente de domingo, não dá para conhecer somente a nuca do nosso irmão. Nós precisamos desenvolver isso. Pastor, é difícil. Nós estamos gatinhando, irmão. Estou deixando bem tranquilo aqui para vocês. Para nós, desculpa. Bem tranquilo. Mas nós precisamos tomar um passo. Nós vamos nos lugares, nós contamos o que nós queremos viver com essa vida de igreja. Pastores renomados falam para nós: vocês são meninos ainda na fé. É começo, vocês estão no primeiro amor. Nós vamos ficar no primeiro amor até Jesus voltar, em nome de Jesus. Ah, porque ele vai começar a ver os povos. Você vai ver, pastor, não aguenta. Eu falei assim: se não aguentar, né, para com a vida da igreja, porque essa é a vida da igreja. O pastor Fê está aqui, arrebentado, coitado, cansado. Ministrou ontem à noite, ministrou hoje de manhã. E aí, para só não ficar só nisso, Vini, aí os irmãos falaram: viu, tem o pessoal dos voluntariados aqui no acampamento que não conseguiu participar dos cultos porque estão trabalhando, mas agora à tarde é lazer dos outros irmãos. Dá uma palavra para os voluntários aqui, ó. E o pastor falou: vamos lá. Já, hora de morfar. Já mandou a palavra. E o que o pastor Fê falou? Qual que é a vida do voluntário, irmãos? Qual que é a vida do voluntário? Que nós devemos fazer com entendimento aquilo que nós fazemos, irmão. Não é limpar, não é fazer, não é correr atrás. Isso aí cansa, isso aí uma hora vai dar treta, uma hora vai dar um estafa e nós vamos largar e vamos entrar em depressão. Mas quando nós fazemos isso, compreendendo o Evangelho, nós sabemos que nós estamos compartilhando vida, irmãos. É mais do que uma vassoura, é mais do que um computador, um microfone. É a vida nossa, irmãos. É a vida nossa, irmãos. Nós precisamos compreender a verdadeira vida da igreja, irmãos, uns aos outros. Nós precisamos estar juntos. Como nós podemos começar? Irmãos, tudo que nós fazemos aqui é intencional. Tudo que nós fazemos aqui é intencional. O nosso café da manhã, irmãos, posso abrir o coração dos irmãos? Amém? O nosso café da manhã aqui dá um trampo, irmãos. E os irmãos ficam bravos comigo, porque daí eu ponho a mesa para cima, tiro a mesa para fora. Agora eu falei com a Cá, o Fê já vai ficar bravo. Falei: viu, se der certo, tira essa mesa daqui. Não precisa, né? Tira a mesa, né? Não tem problema. Porque não é sobre a mesa, é bonita, é tudo legal, mas porque eu prefiro uma mesa dos irmãos aqui, com mais 10 irmãos aqui, ó, do que a mesa aqui, porque não é a mesa do Senhor aquela mesa. A mesa do Senhor é nós. Desculpa, depois o Fê briga comigo. E se vai pôr aqui, nós estamos pensando, já é a cabeça já está. Por quê? Mas sabe por que todos os trabalhos, os irmãos cedo, semana, fazendo as coisas? Sabe por quê? Para que nós tenhamos comunhão, para proporcionar encontro. Para antes da ceia, que depois nós vamos cantar bonitinho as músicas, que nós vamos louvar o Senhor, que nós vamos orar uns pelos outros, que nós vamos partir o pão. Antes disso, nós já estávamos partindo a nossa vida com os irmãos. E quer um conselho dos pastores? Irmãos, senta cada vez numa mesa diferente, irmãos. Ela está sempre nas mesmas mesas, não é mandamento. Mas senta numa mesa diferente, permita-se conhecer outros irmãos. Ainda é difícil ir na casa, ainda é difícil ir na quarta-feira, ainda é difícil, né, fazer todo esse rolê. Começa aos domingos. Irmãos, olha a oportunidade que você tem, irmão, de sentar na mesa e conhecer algum irmão. É inadmissível se todo esse tempo que nós estamos na igreja, às vezes nós não sabemos nem o nome da pessoa.
Nós precisamos desenvolver isso uns aos outros. Começa nessa realidade. Depois vá nos encontros das casas. Traga um problema santo para o pastor. Encha a casa do irmão lá, porque a gente tem um problema santo e precisa urgentemente, né, espalhar para as outras casas. Mas esteja disposto, irmão. É atitude, é iniciativa, irmãos. Cristo já fez o que tem que fazer por nós, para nos salvar. Agora nós somos salvos para. Nós precisamos viver essa realidade. Então, culto da ceia, culto das casas, vivência de comunhão uns com os outros, irmãos. Segundo, uma pergunta que já até fizeram para nós: mas se nós crescermos em quantidade, como nós vamos manter essa realidade? Já fizeram essa pergunta para nós. Agora estamos em 100 pessoas, que também 80, 70 mais ou menos, no total de 100, se vem todo mundo. Os irmãos que só gostam da ceia, vem completo, toda ceia vem completa, né? Mas o culto normal vem 80, 70, mas 100. E aí, pastor, mas aí for 200, se for mais, como que nós vamos fazer, pastor? Vai conseguir manter? Vai. Sabe por quê? Porque não é responsabilidade do pastor. Porque os mandamentos uns aos outros, a reciprocidade, a vida da igreja, não é sobre o pastor. O pastor, ele orienta, ele aponta o caminho, ele aponta a comida, ele aponta a bebida, ele aponta os passos verdejantes, mas quem faz acontecer a reciprocidade é a igreja, irmãos. As cartas bíblicas, elas não foram escritas para os pastores, com exceção as cartas pastorais, que são intencionais um pouco mais para os líderes da igreja. Mas cada carta, as cartas do apóstolo Paulo, a carta de Pedro, a carta de João, dá uma olhada lá no início das cartas, aos irmãos da igreja, a igreja de tal. E sabe, quando nós vamos vivendo isso, não tem problema. Sabe por quê? Porque o pessoal vai vir e vai se agregar à relação que nós já estamos vivendo. E aí, alguns podem insistir e falar: pastor, mas é difícil. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Os irmãos que nos serviram aqui no aniversário da igreja, os irmãos da família dos que creem, eles têm, não é da mesma metodologia nossa, é diferente, cultural e tudo muda algumas coisas, mas eles têm de 35 a 40 casas. Semanal está rolando os encontros dos irmãos, 35 a 40 casas, e dentro disso tem apartamento, que às vezes aqui nós falamos, irmão fala: mas minha casa é apartamento, é mais difícil, aí, mas não tem problema, reduz o número de pessoas, mas vai, aí os irmãos se reúnem. Eles estão reunindo periodicamente 35 a 40 casas, irmãos. Em torno de 400 a 500 pessoas. E vivendo a vida da igreja. E vivendo a vida da igreja. É possível. Chamar o pessoal do louvor, por favor, para a gente orar. Se nós compreendermos, para a gente orar, o nosso alvo e o nosso destino, não temos como correr da comunhão e da mutualidade. Se nós compreendermos qual é o nosso alvo, qual que é o nosso destino, qual que é o nosso alvo, irmãos? Qual que é o seu alvo como cristão? Como homem e mulher de Deus, lavado e remido do sangue do Cordeiro. Nós falamos aqui, toda a criação foi criada para a glória de Deus. Qual é o nosso alvo? A glória de Deus, irmão. Como nós fazemos isso? Nos tornando como filho. Efésios 4 vai falar que Jesus é a estatura do varão perfeito. Tudo que nós fazemos é para alcançar a estatura do Cristo. Então o nosso alvo, irmão, é trazer a glória de Deus. Como? Nos tornando como Jesus Cristo, irmãos. Tudo que for fora desse alvo, irmãos, pode ser até bênção, pode nos ajudar, mas não é o nosso principal alvo, não é o alvo da igreja. E qual é o nosso destino, irmãos? Ir para o céu? Ir para um lugar de ruas de ouros, de cristal? Ou o nosso destino, como nós lemos em Apocalipse 21:3, é fazer parte da família de Deus. É estar com Deus e com os irmãos para toda a eternidade. Se o nosso alvo é a glória de Deus, e Deus quer que a gente viva em comunhão. Se Cristo pregava a comunhão, vivia a comunhão, e nosso alvo é ser como Cristo. E se o nosso destino é fazer parte de uma família de Deus, é estar com os irmãos e estar com Deus, o que é o culto para nós, irmãos? O que é o encontro nas casas para nós?
O que é as nossas mesas, se não um pequeno reflexo da eternidade que o Senhor permitiu que a gente pudesse viver aqui agora? Olha que coisa poderosa, irmãos. Quando nos reunimos no café da manhã, irmãos, quando nos reunimos num culto como esse, quando nós reunimos nas quartas-feiras, irmãos, quando nós reunimos no encontro de oração, quando você leva alguém para sua casa, quando você vai na casa de alguém, quando você vai comer lanche com alguém, quando você vai sair andar com alguém com o propósito de viver a vida de Deus, irmãos, nós estamos trazendo um pouco da realidade do céu para a terra. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como é no céu. Nós oramos e nós nem sabemos, irmãos. Nós não desejamos estar juntos. E como nós podemos cumprir a vontade de Deus na terra como é no céu? Como que é a vontade de Deus? A glória de Deus. Os anciãos dizendo santo, glorifica, e lançando sobre ele a coroa. Como nós estamos vivendo? É mais um culto, estou cansado, está difícil, não estou legal, quando as casas, é chato, escutar mal uma vez o Cris falar, o Fê falar, agora outros irmãos vão falar, mas, e isso e aquilo, mas o café da manhã é chato, mas as irmãs comem primeiro, aí come tudo os bolos dos irmãos, daí não tem bolo para mim, aí daí tem que trazer as coisas, aí daí não sei o quê, e aí não faz, e tá, e daquilo e do outro, irmãos. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso destino, irmãos? Irmãos. O pecado entrou através da comida, irmãos. E Deus resolveu o problema na mesa através da comida, irmãos. A comida é um pretexto para vivermos a vida de Deus, irmãos. Para vivermos a realidade de Deus, irmãos. Que nós possamos nos arrepender cada dia mais e buscar aquilo que o Senhor tem proposto para nós. O nosso alvo e o nosso destino. Nosso destino não é um lugar, mas nosso destino é uma condição. Filho de Deus, filhos reunidos em volta do Pai, irmãos, glorificando Ele para todo sempre e vivendo a vida que Ele tem para nós, irmãos. Se coloca de pé em nome de Jesus, irmãos. Que o Espírito Santo venha trazer esse desejo nos nossos corações, irmãos. Torno a dizer para você ficar tranquilo. Vamos começar, não estamos nem gatinhando mais, rastejando. Vamos começar a rastejar. Você fica bem tranquilo. Eu falei que nós estávamos rastejando, não. Vamos começar a rastejar. Mas, irmão, lembre que tudo é intencional. Não faça por fazer, não venha por vir. Mas busque em tudo que você fazer, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, enquanto nossos irmãos estão preparando o momento de ministrar, exaltar o Teu nome e ministrar sobre a igreja, nós queremos Te pedir, Pai, por favor, Jesus, por favor, muda a nossa mente, muda o nosso coração, Jesus. Estamos entrando numa série uns aos outros, o fim de tudo isso é glorificar ao Senhor, mas eu quero viver a verdadeira comunhão, Deus. Eu quero viver uns aos outros. Quantas das vezes eu orei, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. E vem na nossa mente uma plataforma, um monte de gente nos ouvindo. Mas quantas das vezes o Senhor quer nos usar na mesa do café da manhã, na recepção, no abraço a um irmão, numa palavra de sabedoria, numa oração, numa intercessão, numa visita. E nós continuamos orando, que nós queremos ser usados pelo Senhor, mas nós queremos olhar o macro. E quantas as oportunidades o Senhor tem nos dado, Senhor. Abra os nossos olhos nessa noite, Senhor. Queremos Te ver, Deus. Queremos Te ver, Pai. Queremos Te tocar, queremos ser transformados pela Tua glória. Senhor, confirma com o nosso espírito que somos o Teu Filho. Testifica, Jesus, no nosso espírito que somos filhos de Deus. E como filhos, ó Deus, queremos ser parecidos com Jesus. Queremos buscar e alcançar a estatura do Cristo. Como? Amando a Deus, servindo a Deus, amando os meus irmãos e servindo os meus irmãos. Nos abençoa nessa jornada, Senhor. Nessa jornada de algumas semanas, a qual nós vamos estar falando sobre esses imperativos uns aos outros.
amar, cuidar, suportar, visitar. Abra os nossos corações, Deus. Abra os nossos corações, que nós possamos morrer para que Cristo, né, viva em nós, para que o Cristo seja transparecido em nós, Deus. Que a nossa carne, que os nossos desejos, que somente são cobiças para o nosso próprio ventre, venha morrer, Deus, venha ser esmagado na cruz, mas que venha sobressair o nosso homem interior, Deus. Aquele que te ama e ama aquilo que o Senhor ama. Ama a igreja, ama os irmãos. Pai, nos batiza com Teu Espírito. E quando nós falamos sobre isso, nós achamos que é ficar cheios para falar outras línguas, para receber profecias. Também, Senhor, mas nos enche do Teu Espírito para podermos viver e encarar a segunda-feira sem desistir, a terça-feira continuando dando glória ao Senhor, a quarta prestando culto com a nossa vida, com o nosso trabalho, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Tudo que nós fazemos, que a gente venha fazer para a glória do Senhor, Deus. Nos enche do Espírito para isso, Senhor. Para todo dia o Teu Espírito testificar com o nosso Espírito que nós somos os Teus filhos. Que no momento em que nós errarmos, que nós pecarmos, que o Teu Espírito Santo venha nos corrigir, venha nos levar ao arrependimento. Que o Teu Espírito Santo venha nos lembrar, Deus, que o nosso destino é estar com o Senhor na glória, estar com uma família, estar com o Senhor e com os irmãos. Que o Teu Espírito, como fez com Jesus, nos leve, Senhor, a conduzir a nossa vida para a Tua glória, Jesus. E que nós possamos, como Jesus ouviu, ouvir do Senhor: eis meu Filho amado, a quem tenho prazer. Mesmo com todas as nossas dificuldades, mesmo com todas as nossas falhas, mesmo com todos os nossos erros, o Senhor continua nos amando, Jesus. A Tua palavra nos diz que o Senhor prova o Seu amor para conosco, sendo que, ó Deus, o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. O Senhor não tirou o pecado de nós para nos amar, mas o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores. O Senhor nos ama quando cometemos o pecado. Isso não é uma licitação para o pecado, mas é uma realidade em que nós temos um advogado ao qual nós podemos recorrer, pedir perdão, ser limpos, ser restaurados, para retomar a caminhada em nome de Jesus. Espírito Santo, nos encha nessa noite, Jesus. Nos encha nessa noite, Jesus. Nos encha nessa noite, em nome de Jesus.